todos e todas, muita paz. Estamos de volta para esta viagem em torno do livro O Despertar do Espírito, de autoria de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje vamos ver o segundo item do capítulo 1, que tem o título Torvelinho Social. E a gente começa lembrando a vocês que torvelinho significa redemoinho, né? É você estar numa verdadeira espiral. E torvelinho social é como se fosse, significasse justamente um redemoinho social em que nós vivemos. Por isso, justificando e explicando aqui o título, Torvelinho Social e Solitude. E aí vamos ver mais adiante, ela vai explicar o que é a solitude, e normalmente, já de antemão, a gente faz uma diferenciação entre solitude e solidão, tá? Que no decorrer da nossa viagem vamos explicar melhor. E eu gostaria de começar as nossas reflexões lembrando uma frase que eu achei muito interessante de André Gide, quando ele diz: o medo de se encontrar sozinho, e isso é o que eles sofrem, e assim nunca se encontram. Por não estarem sozinhos, nunca se encontram. E nós vamos ver aqui, na análise do texto, o que significa mais detalhadamente essa frase do André para o nosso melhor entendimento, porque a gente sofre justamente por não estarmos sós. E nesse item, Torvelinho Social e Solitude, Joana começa relembrando o que foi visto no vídeo anterior, que nós somos conduzidos por uma movimentação incessante da globalização dos interesses, das lutas, dos comportamentos que normalmente são ditados pela mídia alucinada e pela automação proposta pelo sistema vigente dentro da nossa sociedade. E a gente vê essa realidade hoje, né, onde nós somos super influenciados pela mídia de uma forma em geral, nós vemos aí cada vez mais a presença da inteligência artificial em nossos celulares, em nossos computadores, tentando ditar para nós o que fazer, o que ser, como se divertir, como fazer isto ou aquilo. Então, o indivíduo que normalmente não se conhece é levado de rodão nessa onda e, às vezes, vai pagar um preço muito caro mais tarde por falta de conquistar a sua individuação, como Joana chama, lembrando esse termo, que é uma expressão de Jung, que significa, de uma forma assim bem simplória, o nosso progresso, a nossa evolução, a nossa tomada de consciência de nós mesmos à medida que o tempo vai passando e a gente vai crescendo no que diz respeito ao despertar da nossa consciência para alcançar a plenitude. E ela continua afirmando que o indivíduo normalmente vê-se empurrado para onde e com quem não mantém, muitas vezes, qualquer tipo de traço de afinidade, de sintonia ou pensamento em comum, atendendo mais às imposições que normalmente são arbitrárias da situação que a autossatisfação a que o indivíduo normalmente aspira. Querendo dizer com isso que nós somos levados a fazer coisas, a ter um comportamento que é ditado justamente pelos outros, pela mídia de uma forma em geral, mesmo que nós não gostemos, mesmo que nós não tenhamos nenhuma afinidade, mas para não ficarmos de fora desse torvelinho,
nós aceitamos, muitas vezes, de uma forma irreflexiva, esse, essa, essa imposição. Então, normalmente, sentindo-se a personalidade agredida pelos valores que lhe são impostos, sem a conveniente livre escolha da própria pessoa, a qual lhe proporcionaria equilíbrio, né? Quando ela sabe fazer as suas escolhas, quer fazer as suas escolhas, pode fazer isso, né? E o transtorno comportamental se lhe instala em face de uma espécie de dicotomia que passa a ocorrer, gerando conflito entre aquilo que o indivíduo sente e aquilo que ele deve demonstrar aos outros, de forma a estar em harmonia com o grupo social, sempre exigente e sempre extravagante. Jung nos fala da persona, da máscara que nós todos temos e precisamos ter para uma boa convivência social. Mas aqui não é bem isso, né? É como se nós tivéssemos que estar sempre vestindo a máscara, sempre naquela persona, para agradar a todos, para fazer encontros, para estarmos em grupos que nós não gostaríamos de estar. E muitas vezes por vários fatores, entre eles aquele de não queremos nos sentir excluídos, né, isolados, nós aceitamos eh, sugestões e adotamos comportamentos que às vezes vão de encontro à nossa forma de ser, aos valores que nós temos. E é isso aqui que ela está pontuando, que quando isso ocorre, a gente vive um conflito entre aquilo que a gente é por dentro e aquilo que a gente aparenta ser. E isso implica um desconforto, um gasto de energia que pode nos conduzir justamente a uma atitude, a um comportamento indesejado da nossa parte, ou até mesmo a determinados transtornos na área do comportamento, que podem evoluir para situações, inclusive, mais complexas e mais difíceis. Ela também afirma que há funções psicológicas em nosso ser que não podem ser negligenciadas, não podem ser desprezadas sem graves consequências para o ser, para o indivíduo. E, tipo, que funções são essas? A nossa intuição, a nossa criatividade, a nossa vontade, que se exteriorizam do fulcro da psique humana, que na essência é o espírito, é o ser imortal. Então, os indivíduos são diferentes entre si, né? Não existe duas pessoas iguais. Pode até haver semelhanças na área de pensar, de sentir, de se comportar, mas lá no fundo, nós somos pessoas diferentes. Somos indivíduos que têm características que lhes são próprias, em razão, inclusive, do seu processo de evolução, do seu processo de amadurecimento, onde esse indivíduo, então, vai apresentar tendências, comportamentos e necessidades específicas. E estabelecer técnicas, né, seria de bom alvitre, é, estabelecer técnicas e ética de comportamento psicológico assentadas na experiência com alguns biótipos de uma certa forma, conspirar contra a sua saúde emocional e acrescentaríamos até mesmo a sua saúde mental, porquanto os valores que a uns preenchem as carências, para outros não têm significado nenhum, não tem significativa emoção. Um gosta disso, o outro gosta daquilo, e o que ocorre é que normalmente nós queremos eh, implantar, de uma certa forma, impor uma forma de ser generalizada de todos. Então, há conflitos que pairam no íntimo do ser humano e nem sempre são excogitados com a seriedade e o cuidado que merecem, como a ambivalência,
a tendência, em função disso que acontece muitas vezes com as pessoas, com o ser humano, alguns têm a tendência a uma atitude de inércia, um comportamento de estar parado no tempo, no espaço, como se estivesse cantando a música de Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, né? Ou Deixe os Outros Me Levarem, indiferente às novas conquistas e à alteração, portanto, de comportamento que não vai acontecer, porque a gente está dentro desse coletivo com um pensamento, poderíamos dizer assim, de manada, né? Como se fôssemos um gado, o gado sendo tangido por aqueles que, de uma certa forma, impõem, através dos meios de comunicação, a, a nossa forma de ser e a nossa forma de proceder. Então, enquanto isso, existem outras pessoas que, ao contrário dessas, que buscam o marasmo, a inércia, existem outros que buscam, de uma certa forma, no bom sentido, a, a aventura, a afirmação de novos valores ou dos valores que já possui e a própria segurança. Então, diante dessa realidade, o indivíduo precisa, de uma certa maneira, ao aparecer novos impulsos que se apresentam como necessidades urgentes no seu dia a dia e que pretendem, consequentemente, a superação dos impulsos anteriores. E esses momentos tomam corpo, se agigantam, ou esses fenômenos tomam corpo nos momentos de definição de rumo, nos períodos, principalmente, da adolescência, quando se está em trânsito para a idade adulta e dessa para a velhice. E com isso vai envolvendo especialmente, né, as aspirações de ordem religiosas, de ordem espiritual, significando dizer que nós precisamos nos autodescobrir, nos autoconhecer para saber o que somos, onde estamos, como estamos, o que queremos de fato para nós, independente do coletivo. O coletivo é importante até um certo ponto, mas chega um instante em que nós precisamos nos desprender dele para construir a nossa realidade dentro da nossa existência. Então, esse abarrotar de equipamentos eletrônicos, a fantasia da facilidade, da riqueza, da ambientação dentro do mundo que seria destituído completamente de problemas, ao tempo que essa conquista não tem trabalhado em favor de muitos dos mais graves novos desafios, porque são profundos. E aí surgem as dilacerações de caráter emocional. Então, é em face dessa conduta, afirma ela, que vão surgir dentro da nossa sociedade a violência, a agressividade, o desrespeito ao cidadão, a perda do seu espaço, o medo, a insegurança, a, que é sempre ameaçadora, a fuga, normalmente, que nós acabamos realizando para nossas fortalezas domésticas, gerando, assim, um nível altíssimo de ansiedade, de medo e de desconfiança de tudo e de todos. Então, essas ocorrências acabam afastando o indivíduo de si mesmo e vai, consequentemente, eh, provocando uma espécie de desidentificação, né, dos objetivos fundamentais da existência, levando à perda do contato, né, com a sua realidade interior, que vai sendo afetada de uma forma esmagadora pelos contingentes externos, sinalizando assim essa desconexão que nós vamos fazendo do divino que está em nós, na nossa essência. Daí a importância nos textos de Joana, né, não somente neste livro, mas também em outros,
de você procurar fazer um autodescobrimento, autodescobrir-se nos seus valores, no que você tem de positivo, no que você tem de negativo, para fortalecer o positivo, transformar o que você entende como sendo negativo na sua personalidade. Então, a vida dentro da sociedade na qual nós estamos inseridos, afirma ela, eh, não pode expulsar de forma alguma, ou não deveria expulsar, né, a busca da individuação de cada um dos seus membros, tornando-os confusos, padronizados em uma escala comum. Por isso a ideia de rebanho, né? É como se quisesse que todos ajam de uma mesma forma, aceitem as mesmas coisas e assim por diante. E a gente vê isso, por exemplo, um exemplo categórico, a meu ver, é a questão da moda, onde você se sente impulsionado, forçado a ter que estar na moda de qualquer jeito, porque senão você não é bem visto e assim por diante. É lógico que nós vamos considerar, né, respeitar a moda do momento, mas não fazer disso um cavalo de batalha para si mesmo, para aparentar aos outros uma coisa que não se é, e, sobretudo, que não gosta de ser. Então, o ser psicológico, ele normalmente necessita de um espaço mental para encontrar-se a si mesmo. Precisa de reflexão serena e de avaliação de conduta mediante a análise cuidadosa de si mesmo, que somente se faz possível na solitude. E aqui a gente lembra Kardec quando pergunta aos espíritos qual o meio de se evitar o mal nesta vida, fazer o bem na questão 919, e o que os espíritos lhe responderam, mais especificamente Santo Agostinho, que um sábio da antiguidade já havia nos ensinado, né, que é o conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer-se a si mesmo parece ser uma coisa fácil, né, mas não é bem assim. É desafiador você fazer esse mergulho dentro de si para se conhecer, com as suas possibilidades, com as suas necessidades, com a sua luz, com a sua escuridão, com as suas virtudes, com os seus defeitos, e entender, sobretudo, que é um ser em evolução, um ser em transformação constante para, para melhor. E só se consegue isso, segundo ela, né? Porque é uma necessidade psicológica que nós temos de ter esse espaço, tanto físico como mental, para esse encontro consigo. E você só vai realizar esse encontro consigo mesmo através da solitude. E qual a diferença de solitude para solidão? Aqui nós poderíamos pensar assim: a solidão é quando eu estou só e estou desconfortável, infeliz comigo mesmo. Às vezes eu estou dentro de uma multidão, em um grupo, mas estou solitário, eu estou em solidão. Porque o grupo é importante, mas quando há uma conexão do indivíduo bem construída dentro do grupo, para ele se sentir bem, então aí ele não está sozinho, ele não está em solidão. E a solitude é você estar sozinho e estar de bem com você mesmo, porque você gosta daquele momento a sós. E aqui eu quero lembrar que os grandes pesquisadores de todos os tempos, em todas as áreas do conhecimento humano, eles adoravam, né, esses momentos de solitude, porque lhes proporcionava justamente aquelas funções psicológicas se desenvolverem, né, como a intuição, a criatividade. É por isso que normalmente pintores, compositores, poetas têm esses momentos de solitude, porque é aí que eles conseguem realizar as suas nobres criações, se tornando muitas vezes imortais diante da humanidade. E aí ela coloca que as, as festas internas, ruidosas, as alegrias, normalmente, às vezes,
exageradas, né, em busca do sucesso, o aturdimento, às vezes, por agendas superlotadas, as gargalhadas esdrúxulas, como ela coloca, e a embriaguez dos sentidos impedem essa autorrealização, impedem esse momento de solitude, consequentemente impede o processo de individuação do indivíduo. Então, ante a impossibilidade de encontrar-se esses momentos preciosos para a solitude na movimentação do cotidiano, ela sugere um retorno a uma vida mais simples. Mesmo não é você voltar totalmente a uma vida completamente simples, porque você vive dentro de um contexto social, mas você ter esses momentos de busca, né, eh, de situações mais simples da vida, para que você possa relaxar os sentidos, né? É o reencontro com a beleza espontânea da própria vida, na natureza, constitui uma espécie de terapia preciosa para o discernimento que vai conduzi-lo à autorrealização, concretizando assim esse processo de individuação, como ela já citou anteriormente. E aí, normalmente, o que é que a gente vê? As pessoas não têm tempo para essa autorrealização. E a falta de tempo para isto acaba conduzindo o indivíduo a um estado de ansiedade cada vez maior, que vai ser responsável por sua insatisfação e, posteriormente, né, gerando, às vezes, transtornos diversos na área do comportamento, podendo até mesmo chegar a situações de determinados transtornos de ordem mental. Então, o indivíduo necessita não somente de tempo físico, tá? Mas também do tempo mental, que é aquele que vai proporcionar calma, serenidade e que vai lhe facultar a capacidade de discernir para entender melhor os desafios existenciais e enfrentá-los com equilíbrio, sem culpa, sem rebeldia. Significando disso tudo dizer que precisamos desses momentos para nos refazermos, para nos reabastecermos, ok? Para a gente enfrentar esses desafios da vida que todos nós os temos. E é no silêncio, afirma ela, que se pode encontrar Deus, fruir de paz, desvendar os grandes enigmas da vida, auto-aprimorar-se. E para acontecer esse autoaprimoramento, você precisa desse momento a sós, estando bem com você mesmo, para refletir, para meditar, para orar e assim por diante. Então, ela sugere, inclusive, como uma medida terapêutica, que todos devem afastar-se por algum tempo do contubérnio em que se encontram detidos, ou seja, se afastar por algum tempo desse turbilhão social, refazendo os caminhos dos pensamentos, revitalizando disposições mentais, emocionais, físicas para o trabalho, para a família e para a convivência em sociedade. Isso a gente poderia nominar como sendo um autoencontro do indivíduo consigo mesmo para estabelecer as suas metas e entender os desafios que se tem pela frente. Assim sendo, a busca de solitude é uma forma de despojamento de todos e de tudo. É uma espécie de desprendimento de tudo, de todas as coisas, tá? Temporariamente. Para quê? Para que você possa entender melhor a vacuidade, né, dos apegos e dos tormentos pelas posses que tem normalmente um significado muito relativo.
A filosofia budista já nos ensina isso, a gente praticar a arte do desapego, tanto de coisas como de pessoas. Não é que as coisas ou as pessoas não sejam importantes para nossa existência, são, mas sabermos viver desapegados de tudo e de todos, porque senão vamos estar sempre em sofrimento e sem entender muito bem a dinâmica da nossa vida dentro desse contexto social em que nós nos encontramos. Então, o maior tesouro que nós poderíamos possuir é a identificação do nosso eu, com todos os conteúdos vitais que conduz, e a aquisição que somente é lograda mediante, às vezes, muitos esforços, até mesmo sacrifícios, mas é um sacro ofício. Por quê? É como diz a mensagem do Evangelho, que você vai num determinado terreno, encontra um tesouro, retorna, vende, desfaz-se de todos os bens que tem para adquirir aquele terreno onde está um tesouro grandioso. Então, é uma proposta interessante, a do Evangelho, e dessa identificação do, do seu eu, para você perceber esses recursos, essas potencialidades internas, que aqui é como se fosse esse tesouro escondido, para que você, então, abra mão de determinadas coisas em função de novas coisas que vão surgir e que vão lhe preencher, vão lhe proporcionar felicidade, vão lhe proporcionar plenitude. Então, você vai adquirindo com isso forças para a autossuperação, para a autoiluminação, para a sua autotranscendência, de forma que o retorno ao cotidiano, ok, não produz um choque entre aquilo que você tinha experimentado e a realidade que se lhe apresenta, que é o seu cotidiano. Então, não proporciona, diz ela, saudades do que você experienciou de bom, de gostoso, de legal, nesses momentos de solitude. Não lhe gera nenhum tormento íntimo essa situação, porque você sabe que periodicamente você para, vai, reabastece e volta para a luta cotidiana, para os desafios da vida no seu dia a dia. É como aquela experiência que, num sentido assim mais transpessoal, você experimenta quando tem um estado alterado da sua consciência e você consegue acessar mais profundamente conteúdos do seu self ou vivenciar experiências espirituais enobrecedoras e você retorna para o corpo, para a sua consciência habitual de vigília. Então, de início, às vezes, aquela experiência tão prazerosa deixa a saudade. Mas quando você sabe gerenciar bem isso, você também sabe que pode, em outros momentos, voltar a vivenciar essas experiências para se reabastecer e ir despertando o luminoso que se encontra dentro de si mesmo. É esse processo que a gente poderia chamar aqui de individuação, de evolução, de despertar da consciência e assim por diante, como se queira. Então, é uma solitude onde você está bem sozinho consigo mesmo, não há nenhum desconforto, e é uma solitude com reflexão, a fim de viver no tumulto ou no turbilhão social, como ela chama, né? Sem desesperação, de uma forma saudável, tranquilamente, calmamente. E é esse é o impositivo do presente momento, se nós quisermos alcançar paz interior. Então, por isso, é, de uma certa forma, sacrificial você alcançar isso. Para que possa, então, o redespertar para a beleza, deixando-se mimetizar pela sua contribuição de harmonia e de vida, somente é possível quando o eu emerge e passa a comandar as atividades, tornando-se a realidade dominante em todo o processo de transitoriedade. Ou seja, você desperta a sua consciência para entender que é um ser imortal temporariamente no corpo e que a existência carnal, ela é transitória, ela é momentânea, ela é passageira e que em função disso você necessita, portanto, cada vez mais estar ciente do que você está buscando.
o que você de fato almeja para si mesmo. E para a gente finalizar por hoje, eu me lembrei de um poema dela no livro Filhos de Deus, eu gosto muito, e que tem muito a ver com essa reflexão de hoje, e que ela dá o título de Um Recanto Seguro. E que às vezes, para você encontrar esse recanto seguro, você precisa desse momento de solitude dentro do torvelinho social em que todos nós nos encontramos. Então ela diz: um recanto seguro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda a criatura um recanto seguro, que se alcança através de algum desses convites naturais em plena natureza, onde se sente, se fala, se ouve Deus, e o seu amor está mais próximo e é mais envolvente. Então, que possamos buscar em nós mesmos, através da prática da solitude, esse recanto seguro para podermos estar com Deus, assim como Deus está conosco. Nós nos veremos na próxima segunda-feira, no nosso próximo encontro, com o terceiro item e a nossa quarta aula, né, onde vamos analisar o cansaço e o desânimo. Até de hoje a 8. Muita paz para todos.